No século V, o Império Romano do Ocidente desaba, a Europa Ocidental é ocupada pelos povos bárbaros, o Império Romano afunda. Em 476 é morto o último imperador romano do Ocidente, que não por acaso chamava Rômulo Augustulo, que traduzido ao pé da letra chama-se Romulinho Augustinho. Um chefe bárbaro, Érulo, mata o Romulinho Augustinho, pega as insígnias do Império Romano do Ocidente e manda para o Oriente, manda para Bizâncio. O Império Romano do Ocidente acaba, desaba, a Europa está ocupada pelos bárbaros, esses caras não sabem ler, não sabem escrever, são ágrafos, mas teve uma instituição que no Ocidente ficou em pé. Essa instituição é o cristianismo. A questão que se coloca é como é que essa instituição romana, o cristianismo romano, vai cristianizar esses povos bárbaros. E, por outro lado, o Império continua no Oriente, que é o Império Bizantino. E no Império Bizantino, aí é uma manifestação cultural e artística excepcional, aí já não é mais cristianismo primitivo ou arte cristã primitiva, mas é um estilo cristão internacional que se chama arte bizantina, que a gente vai se referir nos próximos capítulos. O cristianismo é uma religião monoteísta que aparece no Oriente do Império Romano, na parte oriental do Mar Mediterrâneo, mas logo ele se expande pelo Mar Mediterrâneo e chega até a capital, chega até Roma. Em Roma, o cristianismo é perseguido pela política romana, pelos imperadores. Evidentemente, nós já estudamos isso, não houve só perseguição, quer dizer, houve perseguições, mas houve também aproximações entre o cristianismo, ali na sua fase primitiva, etc., tal, das comunidades cristãs, e com o Império Romano. O que ocorre é que a religião cristã ela cresce no interior do Império Romano e no século IV há uma aproximação paulatina, gradual, mas constante entre o cristianismo e o Império. É claro que o cristianismo que se aproxima do Império, que se aproxima da situação política em Roma, não é mais o cristianismo das pequenas comunidades, lá do início, tal. Ele também se modificou, ele se transformou, ele se hierarquizou, e as autoridades cristãs que se aproximam do Império Romano, elas eram tão conservadoras quanto as autoridades políticas do Império. De tal forma é que no século IV, o imperador Constantino, ele concede, nós já falamos sobre isso, em 313 ele concede liberdade de culto aos cristãos pelo Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? Algumas datas nós vamos ter que gravar. E a primeira, essa é uma data importante, eu já me referi a ela e vou voltar, eu vou insistir, é porque ela é essencial para o desenvolvimento cultural e artístico, não só da Europa, mas o desenvolvimento cultural e artístico tucuro, quer dizer, em geral, é o ano de 313, quando o imperador romano Constantino, por meio de uma lei, de um decreto, de um édito, chama-se Édito de Milão, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos, ele manteve a liberdade religiosa no Império, mas no Édito de Milão, o Constantino também dizia que ele, o imperador romano, era cristão. Então, o que é o Édito de Milão? O Édito de Milão é isso. A partir desse édito, o cristianismo não mais será perseguido nas fronteiras do Império Romano e eu, imperador romano, sou cristão. Efetivamente, isso é o édito. Agora, as outras religiões, elas continuavam no Império. O Império Romano se caracterizou sempre, até o momento em que o cristianismo domina inteiramente o Império, por uma grande liberdade religiosa. Tá certo? Vai ser uma das características do Império, que o Império vai perder no momento em que o cristianismo se transformar numa religião oficial do Império Romano. No momento que a única religião permitida for o cristianismo, uma religião monoteísta, aí termina aquela grande, aquela extraordinária liberdade religiosa e cultural existente no Império. Mas então, a primeira data que é essencial é essa data de 313, que é o Édito de Milão. Em 330, o Constantino, é o mesmo imperador do Édito de Milão, ele transfere a capital de Roma para Constantinopla, quer dizer, ele transfere a capital do Ocidente para o Oriente. A cidade não se chamava Constantinopla, é uma cidade que está à beira do Mar Negro, era uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. É na cidade de Bizâncio que o Constantino estabelece a nova capital do Império. Então a capital sai de Roma e vai para o Oriente, lá na entrada do Mar Negro e tal. E essa cidade, a antiga cidade grega de Bizâncio, passa a se chamar Constantinopla. Então o Constantino muda a capital do Império. No final do século IV, o imperador chamado Teodósio, quer dizer, o Teodósio II, toma duas medidas que também são essenciais e eu gostaria de insistir sobre elas. A primeira, o Teodósio, em 380, eu sei que é muito chato, muito desagradável ficar falando em data, mas nesse caso específico a data é essencial. Era em 380, o Teodósio, ele torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano,
Então todas as demais religiões estão proibidas, só uma religião no império, há um império e uma religião, e que religião é essa? É a religião cristã. De tal maneira que o cristianismo vai se transformar quase uma instituição do Império Romano. Isso em 380. Em 395, portanto 15 anos depois, o mesmo imperador, o Teodósio II, ele duplica as capitais do império. Ele manteve a capital do império em Constantinopla, em Bizâncio, a antiga cidade grega de Bizâncio, e estabeleceu uma capital do império no ocidente, que foi Roma, Milão, foi Ravenna, etc. De tal maneira é que o Império Romano tem agora duas capitais, uma capital no Oriente e uma capital no Ocidente. De tal maneira que você tem o Império Romano do Oriente, que depois vai se chamar Império Bizantino, porque a capital do Império Romano do Oriente é a cidade de Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla, porque foi o Constantino que em 330 mudou a capital para aquela região, e o Império Romano do Ocidente. Então, aí você tem uma cisão no Império, tem até uma cisão linguística, porque no Império Romano do Oriente fala-se grego, e no Império Romano do Ocidente fala-se latim. Então, é o Império Romano com duas capitais, uma capital no Oriente e outra capital no Ocidente. O que ocorre é que o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, ele consegue uma expansão para o Ocidente e ele vai dominar alguns territórios no Ocidente, mas são territórios litorâneos. Por exemplo, olha, Ravenna, a ilha de Sicília, Palermo, por exemplo, também pertencia ao Império Romano do Oriente, mas eram regiões litorâneas, tal. Veneza é a Sereníssima República de Veneza. Veneza era uma república independente, jamais pertenceu a Bizâncio, o Império Romano do Oriente jamais conquistou Veneza, mas Veneza era um centro de cultura bizantina, embora fosse independente. O que vai ocorrer é justamente o contrário. Em 1204 é Veneza que vai conquistar o Império Bizantino. Quer dizer, o Império Bizantino atacou Veneza várias vezes, mas como a cidade está ali naquela região da laguna, aquelas miríades de ilhas, ilhotas, etc., era muito difícil operar militarmente ali naquele espaço, de forma que o Império Bizantino ele não conseguiu dominar Veneza. A célebre Sereníssima República de Veneza se manteve independente, no entanto, com uma cultura bizantina. Era um centro de cultura bizantina. Quer dizer, não foi dominado por Bizâncio, mas era um centro de cultura bizantina. A Catedral de São Marcos, por exemplo, em Veneza, ela é uma catedral, você tem essa marca da arte e da cultura bizantinas. Mas essa presença do Império Romano do Oriente, no Ocidente, ela ocorria nas margens, ali próximo aos mares, etc. Enquanto no interior da Europa, o que se passava? No interior da Europa Ocidental, se passava o seguinte: o Império Romano do Ocidente em crise, os povos bárbaros, os godos, os germânicos, eles forçam as fronteiras do Império. O Império não tem mais condições de resistir, ele não tem condições militares de resistir à pressão dos bárbaros, e os bárbaros começam a ocupar o território romano na Europa Ocidental. Por exemplo, em 409, uma horda bárbara, um povo bárbaro, os visigodos saqueiam Roma. O comandante visigodo, o rei visigodo, é o Alarico. O Alarico toma Roma, saqueia Roma durante muito tempo. Tanto que o São Jerônimo, que na época estava traduzindo a Bíblia, o Novo Testamento, do grego para o latim, traduzindo o latim é chamada de Vulgata. Ele estava traduzindo, estava dando origem à Vulgata, ao São Jerônimo. E tem uma frase que é atribuída ao São Jerônimo, pode não ser verdade, mas é atribuída a ele. Né? Atribui-se a São Jerônimo a seguinte frase: assim que ele soube que os visigodos e o Alarico havia saqueado Roma, e o São Jerônimo teria dito: se até Roma acaba, o que é eterno nesse mundo? Roma acaba. Capital do império, o maior império da história do Ocidente. Até Roma foi saqueado por uma horda de bárbaros. E o São Jerônimo disse: nada é eterno nesse mundo, porque efetivamente até Roma acaba. O que ocorre é que esses povos bárbaros, esses germânicos, os godos, eles vão ocupando a Europa Ocidental, antigos territórios romanos. Então, por exemplo, olha, o Alarico, depois de saquear Roma, se estabelece na Península Ibérica. Então, a Península Ibérica, antes pertencente ao Império Romano, agora pertence aos visigodos. Os francos ocupam a Gália, vão dar origem à França. França quer dizer terra dos francos. Tá? Todo aquele território da França, a Gália, que foi conquistada pelo Júlio César, etc., agora pertence aos francos. Os alamanos, eles ocupam a Alemanha, tanto que a Alemanha significa a terra dos alamanos. Os ângulos ocupam a Bretanha, que a Inglaterra é a terra dos ângulos, são bárbaros que ocupam a Bretanha. Os vândalos, eles passam pela Península Ibérica e ocupam o norte da África. O norte da África também pertencia a Roma, também era
era o Império Romano, e agora o norte da África está sob o controle dos vândalos. Os lombardos ocupam o norte da Itália, a região da Lombardia, por exemplo, a capital da Lombardia é Milano. Por que se chama Lombardia? Porque era um território ocupado pelos bárbaros, os lombardos. Os érulos ocupam a Itália, os ostrogodos ocupam a Itália também. De tal maneira que, no final do século V, em 476, um chefe bárbaro, um chefe érulo bárbaro, chamado Odoacro, ele mata o último imperador romano, ele ataca Roma, mata o imperador, ele pega as insígnias do Império Romano e manda essas insígnias para o Oriente. Esse ato oficializa o fim do maior império da história do Ocidente. De fato, o império já não existia há um bom tempo, né, porque os bárbaros já haviam ocupado todos aqueles territórios. Então, no entanto, quando o Império Romano do Ocidente desaba, você tem uma instituição romana que mantém em pé. Qual é essa instituição romana que sobrevive? O Império Romano do Ocidente, ele se esfacelou, mas tem uma instituição que permanece. Essa instituição é a Igreja Católica, é o cristianismo romano, tá certo? Que tem, inclusive, ele tem uma hierarquia muito baseada na hierarquia romana, não é isso? Tanto que permanece até hoje. Até hoje você tem um poder absolutista, tem uma monarquia eletiva que é o Papa. É uma monarquia tipicamente eletiva, né? Você tem uma reunião, ele é eleito e tem o poder para a vida, não é isso? Então, é uma religião altamente hierárquica. Qual é a situação? O que se coloca para a igreja cristã nesse momento? Olha, você tem uma instituição romana que está em pé em uma Europa dominada pelos bárbaros. O que se coloca para a igreja nesse instante, nesse exato momento? É cristianizar esses povos bárbaros. Como cristianizá-los? Aí que está a grande dificuldade, porque o cristianismo ele é uma religião do livro. E esses povos bárbaros que ocuparam a Europa, eles são ágrafos, eles não são analfabetos, eles simplesmente não têm escrita, eles são ágrafos. Tal. Então você tem uma instituição romana, no interior dessa instituição romana fala-se latim, é o cristianismo, que é a religião do livro, contraposta a uma Europa ágrafa. E a igreja, há um movimento da igreja a partir daí, justamente de cristianização desses povos. Vai cristianizar os povos bárbaros que se estabeleceram na Europa e que efetivamente não conhecem a escrita. Bom, de tal maneira que é um movimento, então, da igreja, dessa instituição romana, no sentido de cristianização dos povos bárbaros. Mas há um outro movimento da igreja também que é extremamente curioso. É que nesse momento de crise, aparece no interior da igreja o monasticismo. O que é o monasticismo? Então, há um duplo movimento. Veja, há um movimento para fora, de cristianização dos povos bárbaros, ágrafos, volto a dizer, eles não conhecem a escrita, a igreja vai ter uma dificuldade extraordinária para cristianizá-los. Nós sabemos como a igreja irá cristianizá-los, ela vai batizar os chefes, ela vai começar batizando os chefes bárbaros, os reis bárbaros, ela vai começar por aí, tal. Mas, de qualquer maneira, ela tem essa dificuldade. Tal. É uma instituição romana, nessa instituição se preserva a cultura clássica, fala-se latim, não é? Durante a Idade Média, é só os clérigos na Europa, me refiro à Europa Ocidental, somente os clérigos sabiam ler, não é? O Carlos Magno, por exemplo, que foi um rei franco, tal, que conseguiu uma certa unificação política na Europa, e tanto que no ano 800 ele foi coroado pelo Papa Leão III, Carlos Magno, imperador, era analfabeto. Então, só os clérigos sabiam ler. E é a igreja que vai manter essa cultura clássica, inclusive o latim, porque a liturgia católica vai ser rezada em latim, e até bem contemporaneamente, né? Até o Concílio Vaticano II, até 1965, o que mostra justamente a relação entre a Igreja Católica e a instituição romana, já que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano a partir de Teodósio. Mas o que interessa é que, ao mesmo tempo que há esse movimento de expansão, de proselitismo, de pregação do cristianismo, há também um movimento de recuo do cristianismo. Não é bem recuo. Eu queria realmente deixar esse argumento mais claro, é que alguns cristãos se afastam do mundo e se concentram em mosteiros. O que aparece aí? Aparece o monasticismo, a vida nos monastérios, a vida nos mosteiros. É o que surge, é o chamado clero regular. Por que é o clero regular? É porque esses clérigos, eles obedecem regras.
E as regras são conhecidas. É o trabalho permanente, justamente na terra, que pertence a esses mosteiros, etc. Tal. É a pobreza, você pode trabalhar, mas tem aquela espécie de bionismo, ebionismo cristão, tal, católico, sobretudo. É claro que o protestantismo, mas o protestantismo só vai aparecer no século XVI, não é isso? Tem até aquela história que, enquanto que um católico, o catolicismo, desconfia sempre do homem rico, diz que um homem rico não entra no céu, só entrar no céu se um camelo passar no fundo de uma agulha, o protestantismo calvinista é diferente, né? O protestantismo calvinista ele desconfia do homem pobre e tal, mas isso só vai ocorrer efetivamente lá no século XVI. Estou me referindo ali ao início, ao momento em que o Império Romano do Ocidente terminou em uma instituição romana, ou mal ou bem permaneceu, que é o catolicismo, é o cristianismo romano. Pois bem, o que ocorre é que o monasticismo que aparece nesse período, os monges, tal, os eremitas, que vão dedicar a sua vida exclusivamente ao culto, à religião, tal, às privações, aos automartírios, etc. Tal, eles eram obrigados a fazer alguns votos, como era o voto de pobreza, era o voto de trabalho, era o voto de castidade e tal, e eles viviam afastados do mundo nesses mosteiros. Aparece, então, aí o monasticismo. Eu quero dizer que é um movimento aparentemente contraditório do cristianismo romano. Ao mesmo tempo que ele sai para cristianizar os bárbaros, ele se recolhe nos mosteiros. Aparecem os primeiros mosteiros. O primeiro mosteiro, ele apareceu efetivamente no Egito. Né? Ali no cristianismo, na região do Egito, aparece com Santo Antão, sabe, que não é Santo Antônio. A dois é que a cultura acadêmica brasileira, ela é de tal maneira vinculada à França, a cultura acadêmica, é porque em francês você não tem dois nomes para Santo Antônio, é Santo Antoine, né? Então, mas em português você tem Antão e Antônio, não tem? Então, o eremita que criou o primeiro convento é Santo Antão, não é Santo Antônio. É que a cultura acadêmica é francófila, já foi muito mais, né? Agora está se atenuando um pouco essa francofilia. Mas em francês não existe essa nuance, só existe o Antoine, né? Mas em português existe o Antão e o Antônio. Então, há um Santo Antão. Esse Santo Antão é do século IV, egípcio, e há um Santo Antônio, que é o franciscano, lá da Idade Média, tal, o lisboeta. Bom, quem criou o monasticismo foi Santo Antão. Isso no Egito, em 350, ele cria um mosteiro no deserto. Ele se afasta do mundo, tal, e ali começa justamente uma vida monástica, uma vida de renúncia, de automartírios, de sacrifícios, etc. Tal. Tanto que o Bosch é o pintor, até tem um... Hieronymus Bosch e tal. Não, há várias pinturas do Bosch em que ele retrata ali as tentações de Santo... As tentações de Santo Antão. Tem até um Mano Masp, que é extremamente interessante e tal. É que Santo Antão, ele vai para o deserto, ele vai se dedicar a uma vida de renúncia, não é, de automartírios, de sacrifícios, etc. Tal, mas é por isso, efetivamente, que ele é santo. Quer dizer, o cara, ele só é santo se ele renunciar. O argumento é o seguinte, esse é o argumento do historiador da arte, chamado Panofsky, e o Panofsky diz o seguinte, o santo, o eremita, o cara que vai para o deserto e vai se dedicar a uma vida exclusivamente voltada para Deus, renunciando à vida material, ele só é santo se ele sentir uma atração excepcional, extraordinária da vida material. É claro, se o cara não tiver desejo, que significado tem ele renunciar aos prazeres sexuais? O cara já não tem desejo. Não seria renúncia, né? Não haveria absolutamente renúncia nenhuma. Eu quero ver o cara renunciar mesmo, tendo desejo, e aparecer uma grande oportunidade para ele. Ele diz, não quero. Aí é santo. Se bem que o cristianismo, efetivamente, ele tem uma série de saídas. O cara pode pecar, mas aí depois se purifica, confessa, etc. Tal. Pessoal, então o Santo Antão, ele cria o primeiro mosteiro no Egito em 350. E o primeiro mosteiro na Europa Ocidental foi criado por São Bento, no Monte Cassino, em 529. É a ordem dos beneditinos, tá certo?
Então, os beneditinos, eles submetiam uma regra. E qual era a regra? Era essa: trabalho, pobreza, castidade. Tanto que tem um dístico beneditino: trabalhe e ore. Não é isso? Reze e trabalhe. Mas esse trabalho não implica em acumulação. Não significa que você vai ficar rico. Trabalho é um mandamento. É um mandamento, uma espécie de mandamento divino. Então, aí aparecem os mosteiros. E o mosteiro beneditino, que aparece no século VI, na Itália, como eu disse, em 529, logo ele se espalha para a Europa. E as regiões da Europa Ocidental são organizados mosteiros. Então, você tem mosteiro na Irlanda, mosteiro na Inglaterra, mosteiro na Escócia, mosteiro no território franco, que é a França atual, tá certo? Que é a antiga Gália, na Península Ibérica. Você tem os mosteiros. Os mosteiros são mosteiros beneditinos na Europa. Bom, no interior desses mosteiros, eu disse para vocês que é um movimento contraditório da igreja, aparentemente contraditório, ao mesmo tempo que ela sai para cristianizar os bárbaros, você tem uma espécie de recolhimento, indivíduos que vão se dedicar a uma vida de santidade, tal, por meio de alto martírio, sacrifício, trabalho, obedecendo a regras, etc., tal, que são os monges beneditinos, aí efetivamente na história do Ocidente. E aí, no interior desses mosteiros, aparece uma manifestação artística, uma expressão artística, que ela é feita pelos monges e para os monges. Uma coisa curiosa, já que a igreja ela está empenhada em cristianizar os bárbaros, no caso específico dessa manifestação artística que aparece no interior dos mosteiros, esses objetos artísticos, eles não têm nenhuma finalidade de proselitismo, de propagação do cristianismo. É uma arte feita para monges e por monges. Ela não foi feita para ser observada pela multidão. Ela foi feita para adornar os altares. São decorações de livros, são as iluminuras tal, não apenas a decoração, mas também a cópia de livros. Eles foram feitos quase para serem vistos pelos olhos de Deus. É claro que a igreja, ela não é simplesmente um local de reunião dos fiéis, mas é o local também onde se glorifica a divindade.